Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Abrimos agora mais um episódio do podcast Política nos Is, que é colocado no jornal online Notícias de Aveiro, semanalmente, às 0 horas de quinta-feira. Cumprimento o nosso painel de comentadores habituais, Bruno Costa e Rui Soares Carneiro, e também quem nos segue. Os últimos dias ficam marcados pelo ataque ao Irão dos Estados Unidos da América, envolvendo-se na ofensiva de Israel. Entretanto, foi declarado um cessar-fogo. Portugal autorizou o uso da base das Lajes para reabastecimento aéreo. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que Portugal não teve conhecimento prévio do ataque. A oposição questionou o governo. Rui, dias de guerra, dias de um conflito que abalou o mundo durante alguns dias e mantém-se em suspenso com o cumprimento ou não do cessar-fogo, com muitas implicações, que são implicações em vidas humanas, mas implicações na economia global. Veio na pior altura, quando há o conflito, quando há a agressão israelita a Gaza, temos a Ucrânia com a Rússia. São questões com implicações globais que chegam também a Portugal. Sim, eu penso que a questão de Portugal e do uso da base das lajes é um pouco a menor no meio deste assunto, até porque o protocolo que existe e que foi dado a conhecer, não o protocolo por inteiro, mas aquilo que é a obrigatoriedade do governo americano para com o governo português, pelo que afirmaram os responsáveis políticos, foi cumprido e, portanto, desse ponto de vista, efetivamente, nem Portugal tinha a obrigação de saber nem de onde, nem para onde iriam os aviões, serviu apenas de posto de abastecimento e, portanto, relativamente a isso, parece-me um pouco difícil explorarem muito mais outros partidos mais à esquerda aquilo que foi a ação ou não do governo, embora acho que as explicações tenham que ser dadas e o embaixador iraniano já veio pedir essas mesmas explicações. Penso que não haverá por aí problema. Já relativamente aos outros intervenientes, e como até referi na nota final do último programa, temos um problema grave, um conflito grave a acontecer com várias implicações. Como disseste, a primeira, como é óbvio em qualquer guerra, são as implicações humanitárias, porque aquilo que têm sido os ataques que ocorreram pelas duas partes não visam, como é óbvio, única e exclusivamente infraestruturas militares e, portanto, todos os outros cidadãos são penalizados por uma guerra que certamente não pediram e que eu continuo a achar que, do ponto de vista israelita, tem outro qualquer fundamento que não efetivamente a defesa do seu país e já a longínqua história, embora é uma história real, mas a longínqua história de que, e nós lembramos que já há 20 anos que Israel continua a dizer que na semana a seguir, ou no prazo de 2 semanas, o Irão vai ter uma bomba nuclear e que quer sempre dizimar o seu território. E, portanto, andamos nisto há 20 anos e agora parece que houve aqui um aproveitamento daquilo que é atualmente, ou que está atualmente a acontecer na faixa de Gaza, para virar aqui um bocadinho as luzes para outro sítio. E, infelizmente, temos o que temos a liderar a Casa Branca, e que não ajuda, e hoje tivemos precisamente o exemplo desta cacofonia entre estes três, com Trump a não ajudar, porque aquilo que tinha sido anunciado por ele há uns dias relativamente a um cessar-fogo, a um pedido digamos que de ponderação de 15 dias para dar uma resposta de negociação ao Irão, tornou-se passado 2 ou 3 dias um ataque às suas infraestruturas nucleares e, portanto, a partir daí é difícil ter credibilidade e ter legitimidade para exigir agora uma negociação ao Irão, não sabendo, como é óbvio da parte deste, aquilo que possa contar da parte dos Estados Unidos, e portanto estamos aqui numa guerra que, infelizmente, ao contrário daquilo que Trump tinha vindo saudar há 24 horas atrás,
não parece ter um fim à vista muito breve, e nem capacidade de negocial neste momento para qualquer um dos lados para se conseguir chegar a um cessar-fogo da forma mais célere possível. Isso já está a ter uma incidência naquilo que são os custos a nível principalmente dos combustíveis, a nível do setor energético, já está a ter impacto nas bolsas. Passa ali o Estreito de Hormuz, é muito importante para o comércio entre Médio Oriente e Ásia e a Europa, e portanto, como é óbvio, qualquer guerra, tal como aconteceu entre a Ucrânia e a Rússia, qualquer guerra tem repercussões no resto do mundo pelo aquilo que é atualmente a economia global, e portanto só posso desejar que o quanto antes haja alguém digamos, haja um adulto na sala, para que a diplomacia possa verdadeiramente entrar em ação e possa ser credível ao ponto dos responsáveis destes 2 ou 3 países meterem a mão na consciência e podermos ter aqui um outro rumo para esta situação. Bruno, para além das consequências humanitárias, de vidas humanas, tu que és da área da economia, há forma aqui de evitar consequências ainda mais graves nas implicações em todos nós, porque sabemos da importância geopolítica e daquela zona, daquele ponto do globo, nomeadamente em termos de petróleo. Normalmente, normalmente a reação a um conflito deste género é a extrapolação de muitos e o crescimento dos preços do petróleo e das matérias-primas. Normalmente vai por aí. Tendencialmente, a médio e longo prazo, tem tendência a estabilizar, não nos valores que estavam previamente, mas normalmente depois tem tendência a estabilizar. Esperemos que antes que estabilizem seja resolvido, que é para poderem voltar aos valores que estávamos habituados, porque a subida dos combustíveis esta semana foi a mais agressiva dos últimos largos tempos. E isso é uma consequência do conflito que se gerou. Em meu ver, e complementando aqui um bocado o que o Rui diz, em meu ver, um pouco a estratégia de Israel para fazer esquecer a agressão em Gaza, que essa quase ninguém compreende que exista, a questão da reação ao Irão e da possibilidade proclamada durante anos a fio de uma possível arma nuclear, existe mais conivência por parte da comunidade internacional. Agora, eu complemento aqui com outra questão, que é, eu acho curioso, e curioso aqui entre aspas, que é Benjamin Netanyahu se aproveite sempre de momentos em que Donald Trump está na presidência dos Estados Unidos para promover estas agressões. Porque já no passado ele aproveitou Trump para promover agressões no Médio Oriente e a conivência por parte de uma potência como os Estados Unidos perante um pequeno país como Israel. Também acho que há aqui uma relação muito interessante nesta geopolítica e quase dispar, porque uma grande potência ser quase encarar Israel como o seu protegido, e sempre que Israel quer alguma coisa, eles vão lá proteger. Mas efetivamente Israel tem este comportamento normalmente, ou nos últimos anos, aproveitando que Trump está na presidência dos Estados Unidos. Com Biden não se viu tanto este tipo de comportamento, e Benjamin Netanyahu não foi sempre o responsável de Israel, mas a largo período foi também com Biden na presidência dos Estados Unidos. Segundo tema, só muito se for rápido, acho que estamos mesmo a chegar ao fim de uma era de institucionalistas em que respeitavam e faziam respeitar aquilo que eram as instituições máximas e mesmo alguma ordem, algumas organizações mundiais, e vemos mais uma vez os Estados Unidos com a potência que tem e com o poder que tem, até inclusive nestas instituições, a violar o direito internacional com este tipo de ataques que faz sobre o Irão. E portanto é que mais uma machadada que damos naquilo que eram os acordos internacionais já de há muitas décadas e que permitiram a paz na Europa e na maior parte do mundo, que nós conhecemos mais, porque há muitas outras partes do mundo em guerra constantemente, e essa ordem parece estar um bocadinho a chegar ao fim, precisamente por não haver presidentes que respeitem este tipo de instituições, como nós temos assistido Donald Trump a ditar não a fazer.
Deixa-me só complementar 15 segundos, Júlio. Basta pensar uma cimeira com os 3 maiores países, ou mais relevantes países do mundo, e os seus líderes, o que seria uma cimeira com Xi Jinping, Trump e Putin. Deixo só esta nota. Segundo tema do podcast, no plano governativo nacional, a imigração mantém-se na atualidade. Os constitucionalistas dividem-se sobre a retirada da nacionalidade por crimes graves, um apontamento que ficou de uma reportagem, de um trabalho publicado pela Rádio Renascença que tive a oportunidade de ver. O governo quer criar uma unidade nacional de estrangeiros na PSP. A nova ministra da Administração Interna defende que é preciso um regime rápido e eficaz para afastar estrangeiros ilegais, até para combater a imigração ilegal. André Ventura queixou-se de bloqueio da parte do Presidente da Assembleia da República do agendamento do diploma do Chega para retirar a nacionalidade a cidadãos estrangeiros que estejam em Portugal. Rui Soares Carneiro, este é um assunto incontornável. Os dias que correm também no arranque desta nova legislatura. Sim, é incontornável, mas também deveria ser incontornável este tipo de solução quase que querem impingir como milagrosa, que é o retirar a nacionalidade por quem comete crimes graves. Quer dizer, como se a nacionalidade fosse uma coisa que se dá e se tira assim por dar cá aquela palha. E uma coisa que deve existir efetivamente, ou que poderá existir, é uma restrição ou uns critérios mais apertados a nível quer de exames, quer do tempo de residência que é preciso ter para só obter a nacionalidade, em vez de ser os 5, se for os 7, os 8, os 10. Há uma panóplia de critérios que se podem aumentar ou que se podem criar para ver aqui algum controle, alguma restrição nesta obtenção. Agora, a ideia que me parece um pouco peregrina, e já vieram constitucionalistas dizer que ela própria, até por salvo erro 2021, já de um parecer que houve sobre este assunto, parece-me ser uma ideia descabida nós podermos ter a hipótese de estar a dar e a tirar nacionalidades como se fosse um cartão qualquer que se está para a mão de uma pessoa, em que se ela se porta mal, nós tiramos. E portanto a minha nota sobre este assunto vai mesmo para um lamentar que se discuta esta ideia, sabendo já de antemão aquilo que foram pareceres anteriores e aquilo que está na nossa Constituição, e portanto espero mesmo que vão pelo lado da restrição ou através dos critérios, e esses podemos discutir, e é bom discutir a sua atualização à luz daquilo que é o nível de migração atual, mas não resvalando para um tipo de política barata do dá-se e tira-se consoante o gosto de cada um. Bruno, de qualquer forma, isto eram compromissos políticos da campanha eleitoral, à direita sobretudo, de alguma forma intervir nesta área, fazer algo, e o governo vai mostrando que está disposto a fazer algo. Nas últimas duas legislativas, e tiveram um espaçamento de um ano, com esta ressalva, o tema da imigração já foi um tema muito badalado. E eu, num dos últimos podcasts, referi que era também um tema do governo ao ter nomeado um secretário de Estado, que já era secretário de Estado, com o título de secretário de Estado de Imigração, o Rui Armindo Freitas. Conclusão. Eu concordo com o Rui que esta questão do retirar, do dar, principalmente a parte do dar, tem que ter critérios muito claros e não pode ser por cá, dar cá aquela palha. O retirar, para mim, tem uma premissa muito clara. Não é por critérios. Tem que ser o tribunal a retirar. E nisto, na minha perspectiva, não pode ser um decisor político ou um decreto administrativo, um funcionário dos serviços de imigração que retira a nacionalidade. Tem que ter critérios para ser retirados, e acho que deve passar pelo tribunal essa retirada, no caso de ser possível constitucionalmente. O folclore de André Ventura em relação ao decreto, à proposta legislativa que queriam apresentar, é o folclore normal, e a Guiar Branco respondeu que ainda estava a analisar. Supostamente teria inconstitucionalidades a proposta, que se vá ao tribunal ver se é constitucional ou não para ser discutido, e se não for constitucional, em meu ver, nem sequer vale a pena estar a discutir muito sobre isso, porque se não for constitucional é perda de tempo,
e temos 230 deputados que têm muitos problemas para resolver e não têm que estar a discutir coisas inconstitucionais. Com nacionalidade ou sem nacionalidade, já existe a expulsão de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal que estejam em situação ilegal. Com permanência nas notícias da governação está também a questão do IRS, uma redução de efeito semelhante a 2024, a proposta do Ministro das Finanças com retroativos a janeiro, contas para acertar entre setembro e outubro. Continua o debate em termos deste benefício, que não é um benefício, mas que é um imposto que recai sobre os cidadãos. Bruno. Sim, começo eu. Eu referi aqui em termos de programa de governo que essa era uma prioridade para o governo, a redução da carga fiscal e nomeadamente do IRS. Já o ano passado tivemos o acerto em setembro e outubro, ali um acerto para muita gente até relevante e que depois se veio a revelar no período de entrega das declarações e com as pessoas e com os contribuintes a notarem largas diferenças face ao ano anterior e há 2 anos. Mas se virmos a nota de liquidação, verão, na sua larga maioria, que o total do IRS que pagaram ao longo do ano será menor do que do ano anterior. Agora, se há mais um reajuste e se o governo continuar a priorizar isso, para mim parece-me relevante, porque são as pessoas, são as empresas e as pessoas que dinamizam a economia. E se conseguem dar mais rendimento ou disponibilizar mais rendimento às pessoas e aos cidadãos, acho muito relevante para que as pessoas possam viver melhor, porque Portugal precisa disso, mais liquidez no bolso das pessoas, para que possam contribuir e fazer consumo e poupança nas suas diversas componentes. E para mim é absolutamente relevante continuar a dar rendimento aos portugueses, porque a carga fiscal, um salário de 1.000 euros para uma empresa tem um custo absolutamente brutal e as pessoas no fim levam 800 ou coisa do género. Quer dizer, as pessoas levam para casa metade daquilo que custa a empresa, mais coisa, menos coisa. Não pode ser. As pessoas têm que ter mais rendimento pelo trabalho que fazem. E isso é absolutamente justo. Dar retribuição às pessoas. Rui, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro vai fazer questão de cumprir por esta via anúncios de redução da carga fiscal. Sim, este tema da redução da carga fiscal, digamos, não estava explanado em todos os programas eleitorais, mas acho que é muito difícil para algum partido não defender a baixa dos impostos sobre os rendimentos singulares. Tendo em conta isto que o Bruno frisou agora no fim da disponibilidade de dinheiro que toda a gente necessita no final do mês e que nós necessitamos que seja aumentado para aumentar também não só o consumo, porque estamos a ver inclusive o impacto externo que pode haver na economia e portanto muito daquilo que nos protegeu tem sido nos últimos anos tem sido a capacidade de consumo interno, mas também para poder gerar níveis de poupança mais elevados para as famílias portuguesas. E isso também traz outro tipo de rendimento para estas e para o próprio sistema financeiro. Agora, o que eu queria dizer sobre isto é que esta apresentação, tal como aconteceu em 2024, nós vamos ver exatamente o mesmo filme. O governo usou o mesmo método e estamos a falar de um aumento de escalões que já ainda falta apresentar a proposta, vamos ver, mas que foi dado a entender que no 7º e 8º escalão iriam ter uma redução mais substancial do que nos outros escalões abaixo. Isto alegando quem de direito, que seria para beneficiar a classe média, que tem sido a mais prejudicada nos últimos anos e com uma estabilização dos seus rendimentos nos últimos anos, ao invés de que os escalões mais baixos têm conseguido aumentar mais os seus vencimentos e, portanto, a sua disponibilidade financeira no final do mês. E eu acho que vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu ano passado, e que vamos ter uma discussão política
em que muito dificilmente o PS e o Chega vão, um destes, neste momento só é preciso um deles, para apoiar o AD, muito dificilmente vão aprovar uma proposta que beneficie mais os dos escalões mais altos, neste caso 7º e 8º, estamos a falar entre os 3.500 a 7.000 euros de rendimento mensal, em detrimento dos outros escalões mais abaixo, e não fazer aquilo que é um imposto proporcional e gradual ao longo dos escalões. E, portanto, isto pode levar... Eu percebo a ideia do governo de beneficiar a classe média, mas isto aumentaria o gap de rendimento disponível entre aquilo que são os escalões mais baixos e aquilo que são, neste caso, os escalões mais altos, concretizando estes aumentos, e portanto não me parece que ou Chega ou o PS vá alinhar neste diapasão, e portanto vamos ter uma discussão muito idêntica àquilo que foi a redução do IRS no ano anterior, sendo que depois penso que a devolução e o acerto será feito mais ou menos dentro daquilo que o povo português já conhece, que é em setembro, outubro, novembro e dezembro. Temos depois esses reajustamentos até ao final do ano, mas vamos esperar pela proposta final. Eles deram um prazo de 15 dias para apresentar, para perceber se efetivamente será assim ou não. Júlio, deixa-me só complementar aqui uma coisa que eu esperei que o Rui o dissesse, mas não chegou a dizer, que é, veremos se nessa discussão não teremos uma votação como tivemos há um ano atrás, em que o Chega se junta ao PS e aprovam eles a tabela de IRS que querem e deixam a AD completamente isolada, como foi na última proposta, que tinha uma proposta e não foi aprovada. Mas isto da matéria fiscal, até poderíamos fazer um programa só sobre isto, porque eu até defendo um modelo muito diferente, mais semelhante ao inglês, mas deixaremos isso para outras núpcias. Vamos agora para assuntos de proximidade, a pré-campanha das autárquicas em especial. A Iniciativa Liberal, depois de anunciar Miguel Gomes como cabeça de lista para a Câmara, apresentou os seus primeiros candidatos, duas juntas de freguesia, Glória e Vera Cruz e Jogueira, respectivamente Marcelo Silva e Jaime Faria. Bruno, estes dois candidatos apresentados, duas juntas relevantes no contexto local. Sim, são as duas juntas maiores do Conselho. Terreno normalmente mais propenso a que partidos como a Iniciativa Liberal possam apresentar candidatos. Será muito mais difícil apresentar em Nossa Senhora de Fátima Nariz e Requeixo, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, do que propriamente em Jogueira ou no centro da cidade. Devido à dimensão, devido à geopolítica do Conselho também e às premissas do próprio partido. Eu pessoalmente ainda não sei e não conheço as pessoas e o seu trabalho. Eu vi o que saiu na comunicação social. Vi também que eles vêm propor, que vêm para mudar com as propostas liberais. Fico muito expectante para saber o que são as propostas liberais para uma junta de freguesia, porque normalmente associo as propostas dos liberais mais a uma questão económica e de cargas fiscais, porque essas são as grandes bandeiras do partido a nível nacional, e depois a execução na junta de freguesia parece-me mais difícil de execução, mas fica a aguardar as propostas concretas. Mas saúdo a entrada na corrida destes dois elementos para as juntas de freguesia, que eu acho que os partidos que se candidatam à Câmara Municipal devem apresentar candidatos às juntas também. Porque a equipa nas 12 listas. Exatamente, é um partido que não tem representação local. Será que, apanhando algum embalo nacional desta vez, poderão surgir eleitos da Iniciativa Liberal? Bem, se for pelo embalo nacional, não há agora assim nada de espetacular, tendo em conta que mesmo da eleição de há um mês não houve propriamente um grande embalo com o resultado da IEL. Agora, sobre este ponto, duas notas. Perdão. O primeiro tem a ver com a apresentação de dois candidatos jovens. Aliás, o próprio candidato à Assembleia Municipal também é jovem.
não querendo dizer que o Miguel está velho, Mas passa a realidade dos pares. que eu conheço, mas efetivamente nota-se que é um partido muito recente, um partido ainda a tentar criar raízes e, portanto, um partido que também, mesmo a nível nacional, depende muito daquilo que é a sua implementação nos mais jovens, no eleitorado abaixo dos 30 anos, e, portanto, estas primeiras duas peças em duas freguesias centrais não é a nível de território, é centrais pelo número de eleitores que têm, pela importância que têm depois no resultado final com estes dois jovens, também mostra aqui um bocadinho esse lado mais irreverente, mais jovem em si, que o partido é e que quer mostrar, tentando chegar a este tipo de eleitorado, porque noutros a entrada em eleitorados mais velhos, mais rurais, vai ser uma dificuldade grande, como o Bruno dizia, por exemplo, em Nossa Senhora de Fátima ou noutros sítios, e portanto neste momento estou expectante para perceber se efetivamente concorrerão em todas as freguesias ou não. Vamos ver. Do outro ponto de vista, era aquilo que o Bruno dizia, até pelo debate que houve, já o único debate que houve, embora tivesse um tema muito, muito circunscrito à mobilidade, realmente nós não vemos grandes diferenças daquilo que é uma política liberal, daquilo que é uma política social-democrata ou outras, e não houve essa clivagem. Era uma fase muito inicial, ainda não estavam a preparar o programa. Sim, certamente. mas daqui do ponto de vista liberal, era como dizia, para as freguesias então ainda há de ser mais difícil, mas mesmo a nível da Câmara Municipal, acho que a própria iniciativa liberal ainda está aqui a moldar um bocadinho aquilo que são os seus critérios liberais, as suas políticas liberais para poder ter influência no xadrez municipal, porque ou então vamos privatizar os serviços todos, ou coisa que o valha, e baixar os impostos todos para o mínimo, e pronto, e essa é a política liberal, ou então não vale a pena vir com o chavão de que querem implementar o liberalismo em Aveiro, se depois nós perguntamos sobre mobilidade, ou educação, ou serviços públicos, ou saúde, ou o que quer que seja, e resume-se em muita coisa idêntica, neste caso ao PSD, ao PS, que são os dois principais partidos e com maior implantação e história na autárquica, no caso. É talvez o programa que aguardo com mais curiosidade. Ok. Já agora aproveitando, Rui, antes de virar a agulha para a iniciativa que a Aliança Mais Aveiro realizou para apresentar os mandatários, Rui, esta semana fica também marcada pela perda de confiança que viste ser retirada pelo secretariado do PS. Tens algum comentário, alguma reação, ou ainda estás a ponderar? Enfim, hoje foi a primeira reunião de Câmara, no dia em que estamos a gravar. Já sem confiança política vai mudar alguma coisa? Não, quem pôde assistir hoje à reunião de Câmara, pouco ou nada vai mudar. Às vezes, a nível de votação, relativamente aos dois colegas do Partido Socialista, pode haver uma outra diferença, porque não há um acordo, digamos, prévio de preparação da reunião, mas em todo o resto manter-se-á igual. Eu não mudei a minha ideologia política, nem passei a pensar de forma distinta, e portanto sobre esse assunto limite-me àquilo que tem saído na comunicação social, e entretanto eu também nos próximos dias, provavelmente quando for para o ar, já poderá ter saído o meu comunicado, a minha, digamos, com o meu ponto de vista sobre aquilo que tem vindo a público nos últimos dias, e portanto remeterei para aí a minha resposta à tua questão. A coligação Aliança Mais Aveiro... Sobre isto, eu aproveitava o embalo do Rui para frisar uma coisa, não querendo aqui imiscuir-me na questão interna do Partido Socialista, porque são questões internas e não me vou imiscuir, é o que é, mas fazer aqui o paralelismo do Partido Socialista, que não estava de acordo com uma situação e atuou, para aquilo que eu disse nas últimas 2 semanas, que é a inação, o oposto
que é a inação dos partidos da coligação face a Bruno Ferreira, o candidato do Partido Socialista na Vera Cruz e Glória. Já deviam ter vindo a terreiro, os partidos, já que mais ninguém o faz, os partidos já deviam ter vindo a retirar a confiança política àquele que é um membro do Executivo da Junta de Freguesia da Glória Vera Cruz. Ponto. Pelos vistos, a tua declaração, já repetida, não tem sido ouvida. A coligação Aliança Mais Aveiro, É exaustão. liderada por Luís Souto, apresentou os seus mandatários para a juventude, mandatário sénior e o mandatário principal, que é agora também o primeiro conselheiro de Luís Souto, Manuel Assunção, ex-reitor. Bruno, seguiste naturalmente com atenção, já que marcaste presença. O que há a sublinhar em termos políticos deste evento? Surpresa com o mandatário escolhido ou não? Não é uma surpresa, era um dos nomes que já me tinham veiculado. Acho que é um bom nome, só que tem uma falha relativamente àquilo que eu referi aqui a semana passada, que acaba por ser do mesmo saco que é Luís Souto, que é a Universidade. Eu aqui disse que achava que o mandatário devia ser complementar ao candidato à Assembleia Municipal e à Câmara, até para complementar os vários setores da sociedade aveirense. Acho que o professor Assunção acaba por ser demasiado próximo do mesmo setor de Luís Souto, ainda que para contrabalançar isso tenha sido apresentada uma mandatária para os mais velhos, Isménia Franco, e outra para os jovens, que são completamente fora desse círculo, e aí foi pensado, digo eu, nessa matéria. Como o mandatário principal era muito próximo do mesmo eleitorado e do mesmo setor do candidato, complementaram com outras duas pessoas que são fora completamente desse eleitorado. Manuel Assunção diz uma frase que me ficou na retina, que é: sou independente, mas não sou neutro. Ele frisou várias vezes esta questão de ser independente, mas que tem assumido algumas posições ao longo do seu percurso e que agora volta a assumir. Fez algumas bicadas à candidatura. Deixa-me citar. Ele diz que Luís Souto é sem dúvida o melhor candidato, com bom senso, de continuidade e evitando disrupções muito custosas. É uma frase relevante. Sim, e eu disse-o já aqui no passado, Luís Souto tentará sempre ser o candidato da continuidade. Alberto Souto será o candidato à ruptura. Eu aqui há poucas semanas dizia, Alberto Souto no dia sim quer desfazer algo que foi feito, no dia não quer fazer algo megalómano, e depois volta ao dia sim quer desfazer outra coisa qualquer. Quer dizer, elegendo Alberto Souto, vamos ter aqui uma disrupção face àquilo que foram os últimos 12 anos de liderança na autarquia. Luís Souto será de continuidade. Manuel Assunção é uma carta pesada ao seu lado e que valerá votos e que valerá peso a nível nacional e local, por aquilo que foi e pelo que é. Apresentou também complementarmente os outros dois mandatários, que me parece Isménia Franco com um peso relativo na zona da Beira-Mar e de Vera Cruz e Glória, que me parece que pode ser uma ajuda, e o mandatário para a juventude, que é uma carta fora daquilo que são as Jotas, que muitas das vezes se tende a meter o mandatário da juventude, alguém das Jotas, e eles vão buscar alguém fora. Aqui, e deixa-me ressalvar aqui outras coisas, que é, notei claramente que a máquina das juntas já está a ficar oleada, porque quem encheu o Teatro Aveirense foram as equipas das juntas. Mobilizaram, os candidatos às juntas estiveram motivados para fazer este contacto e este momento de apresentação, mas fiquei com
alguma ressalva que não se cumpriu aquilo que se devia, porque tiveram pouco protagonismo. Os candidatos a juntas Fecharam o evento no palco. fecharam apenas o evento no palco e as pessoas que foram mobilizadas para lá Sem intervenções. foram para ver os seus candidatos à sua junta. Notou-se quando o candidato à junta era anunciado, as pessoas reagiram. Em mais nenhum dos discursos se notou aquele tipo de reação efusiva como quando o seu candidato à junta era citado. Mas a agenda também era do mandatário, obviamente, não era para Sim. apresentar candidatos às juntas. Era as duas coisas, mas se pensarmos, se calhar 80% foi coberto pelos mandatários e pelo candidato à Câmara Municipal, que no seu discurso faz algumas bicadas ao Partido Socialista, mas faz algumas referências às juntas, mas que cita apenas uma junta, Glória e Vera Cruz. E a candidata à Glória e Vera Cruz. Isso quer dizer? Que eu acho que está elencada... Para quem não sabe, é uma junta que vai ter necessariamente um novo presidente, porque o Sr. Fernando está de saída, não é? Sim, está de saída e não esteve presente na apresentação. Sabemos que existe uma questão familiar E um dos braços direitos é complexa, candidato pelo PS. Existe uma situação familiar complexa e isso está a ponto assente. Mas a questão aqui é, em meu ver, está elencado a batalha mais difícil que a Aliança Mais Aveiro tem para travar, que é na Glória e Vera Cruz. Rui, o Bruno falou da intervenção do Luís Souto, foram 2 minutos e pouco, com uma frase a acusar o PS de ser a candidatura do ilusionismo e a dar importância a uma certa apropriação de símbolos, de cores. Isto é relevante por parte da apropriação, por parte da candidatura do irmão Alberto? É relevante? Sim, não infelizmente para mim, mas infelizmente para outros camaradas detratores, como afinal não sou candidato pela Aliança, não estive presente e portanto sei muito pouco dos discursos, a não ser aquilo que veio a terreiro e portanto cinjo-me também um pouco àquilo que pediste para comentar e depois já vou ao ponto dos mandatários. E não parece que tenha grande influência, são, como o Bruno disse, são bicadas, não são propriamente críticas construtivas ou que alguém vai pegar nisso para fazer a análise que seja, relativamente às cores e aos símbolos, o que seja. Aí serve mais para brincadeira política do que para outra coisa qualquer, até porque o verde o PS já usa há muitos anos e com grande sucesso pelo António Costa, por exemplo. E é um benfiquista ferranho e não foi isso que o fez mudar a cor de esta carga ideológica favorece a candidatura de Luís Souto. Ele é muito incisivo quando se trata de criticar a esquerda, o socialismo, o comunismo. Em termos autárquicos é relevante? Tem sempre alguma relevância porque Aveiro sempre foi uma terra mais associada à direita, embora eu diga isto, historicamente os resultados estão aí, mas ainda em 2022 na maioria absoluta do PS, o PS ganhou em Aveiro com bons números e portanto isto tem muito... Mas se juntares o CDS com o PSD, não fica tão... Não fica uma distância tão grande, mas fica ao PS. Não, é ela por ela. Por isso é que às vezes eu digo que isto dizer, mas ideologicamente, efetivamente ou não tivéssemos uma Câmara liderada tantos anos pelo CDS, por exemplo, durante 30 e tal anos, até 98. E portanto, voltando só à tua questão do ilusionismo, essa é a parte mais, o ponto mais crítico de Luís Souto relativamente à candidatura do PS e do meu ponto de vista tem a ver um bocadinho com isto que eu já frisei várias vezes em vários programas, que é a quantidade de propostas que depois podem não reverter para um programa eleitoral
e que pode estar aqui a levar muita gente a ter esta ideia de que eles criam, propõem, aparece tudo e depois de onde é que vem o dinheiro, etc, etc, e de haver aqui Alberto algum Souto tipo diz de que, ilusionismo na reação, mental nas Alberto Souto pessoas. diz que esta tirada do ilusionismo, o Alberto Souto disse, nós mostramos as cartas todas, outros escondem o jogo. Sim, ele já O referiu Alberto isso Souto mostra vários baralhos até. Sim, ele já referiu isso várias vezes e acho que vai continuar a referir porque já percebemos que o PSD e o CDS, a Aliança Mais Aveiro, não vão apresentar tão cedo o seu programa eleitoral e as suas propostas. Isso taticamente faz sentido relativamente àquilo que é a atual liderança da autarquia, e vemos isso também, há outros casos em outros municípios. Agora só a frisar relativamente aos mandatários, eu acho que Manuel Assunção é uma aposta que tende a ser boa no sentido em que teve muitos anos uma presença regular na comunicação social, embora já não seja reitor alguns, mas que marcou aqui principalmente o mandato de Ribal Esteves durante quase praticamente 10 anos. Com bons entendimentos, Sim, ao contrário uma boa do que relação. Portanto, acontece hoje. também aqui isto às vezes é preciso cedermos em algumas coisas e às vezes parece que o Lixoto está por via de outros a dar aqui a mostrar a mão a Ribal Esteves, a ver se ele também dá e se conseguem dançar os dois de alguma forma. E o mesmo com a Isménia Franco, embora aqui nem coloque no mesmo patamar, porque a Isménia Franco, a nível daquilo que é a sua presença, não só na Beira-Mar, não só na Glória Vera Cruz, Por acaso, pelo conhecimento que tem do por acaso território. ela referiu que um dos aspectos que a tinha levado a aceitar é a garantia de continuidade. Garantia de continuidade de Sim. Lixoto. E acho que também é uma forma de. E o Bruno frisava isso há pouco relativamente à candidatura da Glória Vera Cruz, também é uma forma de incluir aqui um peso pesado na junta da Glória Vera Cruz, de chamá-la a participar na campanha eleitoral para ajudar aqui de alguma forma uma batalha que se prevê difícil para qualquer um dos lados, no caso. Vai ser duro para todos os lados. Queria introduzir aqui uma nota antes das notas finais, que é este aspecto que eu acho que é curioso e será propositado, que é Alberto Souto querer assumir uma bandeira de mobilização quase popular contra a demolição da antiga sede da CRCA, fica ali, é uma vivenda histórica que fica paredes meias com o conservatório e que a Câmara quer substituir por uma sala de dança, que será uma necessidade da Escola de Música. Alberto Souto lança aqui uma espécie de movimento a que muitos aveirenses podem associar e com isso poderão também segui-lo na candidatura, Bruno. Eu não acredito que isso tenha repercussões nas candidaturas autárquicas. Relembremos David Iguaz há 4 anos com o Rocio e a repercussão que teve, que foi nula. Agora, indo mais em concreto à questão, o Conservatório de Aveiro precisa de obras há muitos anos e que finalmente, pelos vistos, estarão para avançar. Havia ali uma série de questões administrativas e de arquitetura e que, pelos vistos, nesta fase irá avançar. Em termos de património, eu sou muito objetivo e muito claro nessas matérias. É património e é obras de arte e afins. Que é, eu tenho a minha opinião, mas existem instituições públicas que regulam aquilo que é de interesse municipal, interesse nacional em termos de património, e muitas delas, e a quem podemos recorrer para esses fins. Nós também podíamos achar que a antiga sede do PCP era muito interessante para a traça do património local e está lá um edifício gigante agora. Por isso, se Alberto Souto considera que aquele edifício tem uma relevância patrimonial para o concelho, que recorra a instituições que o validem, e a partir daí, que seja validado, estaremos todos de acordo. Até lá, não conseguirei, será apenas opinião de um contra a opinião de outro.
Resultará, Rui, em termos de mobilização de eleitorado, esta campanha lançada por Alberto Souto em defesa da vivenda? Eu acho que mobiliza, mas não é isto que fará ganhar eleições, mas todo grão a grão enche a galinha ao papo e, portanto, aqui é um ponto, até porque tem havido algumas críticas ao longo destes 12 anos de mandato de Ribal Esteves Sim, relativamente. perderam-se vários imóveis não Exatamente. classificados, mas se calhar também classificados, mas de interesse para a imagem da cidade, Sim, para o e não skyline. só, e não só derivado em investimentos privados, mas também públicos, e portanto aqui é um caso de um possível investimento público que acho que o próprio Conservatório não tendo necessidade de se reabilitar, como é óbvio, todos sabemos dessa necessidade premente, mas que pode haver outras soluções que não obriga à demolição daquela casa, que pode ter um outro fim, até porque ela está ao abandono. Agora acho que é mais um património, mais uma boa mostra de arte e de arquitetura que nós podemos ter na nossa cidade, que pode dar, Sim, enquadrado aliás, com o antigo hospital. sim, ela Notas já dá ali um finais. bom embelezamento, aliás, faz a ponte para aquilo que é, inclusive, a casa também presente do outro lado da avenida, já pertencente ao hospital, e O antigo portanto hospital. um enquadramento que ela poderá ali ter, que acho que não se justifica vir abaixo por causa de uma sala de dança. Certamente que no projeto do Conservatório Carlos Gulbenkian se consegue encontrar uma outra solução que permitirá reabilitar aquela casa, dar um enquadramento completamente diferente àquela zona e dar-lhe principalmente um uso, porque também, se for para reabilitar, se ficar sem uso, não se justifica tal investimento. Polémica é também o processo que opõe Joana Marques e os irmãos do grupo Anjos. É a nota final do Bruno. Dar aqui 30 segundos sobre isto. Acho absolutamente desfasado da realidade aquilo que é um processo que se move na justiça perante uma piada que se tenta limitar o humor. O limite do humor é quando é mau, como se costuma dizer. Se tivermos capacidade de encaixe, se o humor foi feito de forma inteligente, parece-me que pode ser a coexistência e continuar a ser vivido de uma forma ligeira e rirmos de nós próprios. A capacidade de rirmos de nós próprios é um sinal de grande inteligência e acho que é absolutamente fundamental e não estarmos a recorrer a tribunais para limitar a liberdade de expressão de outros, porque tendencialmente se o humor for mau, o público reagirá. Não temos que ser nós próprios a interpor ações em tribunal. O público reagirá e deixará de seguir uma expressão muito utilizada nos últimos tempos, que é cancelará esse artista. Por isso, acho que é absolutamente desnecessário recorrer a tribunais para este tipo de matérias e, principalmente, estarmos aqui a tentar condicionar o humor e a liberdade de expressão dos artistas. Rui, o travão de mão acionado mesmo em cima do precipício pelo Beira-Mar no processo da criação da SAD. Sim, de forma muito breve, só parabenizar e dar um abraço pela coragem que o Nuno Quintaneiro teve na direção deste processo, porque às vezes não é fácil, e mesmo quando nós estamos com amor às causas, não é fácil dar passos atrás, e às vezes é preciso fazê-lo, e por muita vontade que esta direção do Beira-Mar, liderada por ele, tivesse de constituir uma SAD que pudesse alavancar o clube para outros Vontade e patamares e necessidade. resolver alguns Vontade e problemas, necessidade. exatamente, e resolver muitos problemas, grandes problemas financeiros. O que é certo é que a direção percebeu que talvez este não fosse o parceiro certo e, portanto, fosse melhor dar um passo atrás, aguardar, ver novamente outras Aparentemente possibilidades. teve a certeza que não era, portanto, não cumpriu os pressupostos e arranjou um argumento que, até em termos legais, poderá ressalvar ou salvaguardar a posição do clube, porque estas coisas de quebrar pré-acordos também têm custos e penalizações.
Sim, daí também que era o ponto que eu ia fazer a seguir, que é estes pressupostos, às vezes nós pensamos que são meras formalidades, mas isto para constituições de SAD ou fusões de empresas, etc., tudo isto tem aqui muitos passos, e isto não se pensa que é de chegar a dia 1 do acordo e mete-se lá o dinheiro e a partir daí cada um fica com a sua parte, etc. Não é assim, já havia negócios entre as partes, acordos, protocolos, muita coisa a acontecer, e portanto é preciso também, através destes mecanismos, agora restabelecer aqui alguma normalidade e equilíbrio para perceber também se há aqui mais alguma consequência deste passo atrás, desta desistência de constituição da SAD com este investidor, para depois aí sim o clube poder voltar a analisar essa situação com possíveis outros parceiros, para que efetivamente se possa constituir, se tiverem validados os pressupostos e validadas outras condições que este investidor não garantiu, para que a SAD possa ser constituída. Mas portanto fica aí também essa nota de coragem, que nem sempre é fácil de se dar um passo atrás quando se percebe que não se está a ir ou na direção certa ou com o parceiro certo, como foi o caso. Pode ser que o Afonso Miranda ceda o contacto do Jorge Mendes, que chegou a ser invocado como uma ajuda no processo da SAD. Chega ao final este episódio do podcast Política no Giz. Agradeço a colaboração dos comentadores e a atenção de quem nos seguiu. Deixo os votos de um bom resto de semana. Até lá. Fiquem bem. Até a próxima. Política no Giz é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.